Boa noite, igreja. Tudo bem? Que bom. Que bom ser com vocês essa noite. Se você não me conhece, meu nome é Courtney. Eu faço parte da equipe ministerial aqui na CB Vida. O nosso pastor Mateus não está conosco essa noite. Ele está pregando numa outra igreja. Então queremos ficar em oração por ele, para o ministério dele essa noite, que o Senhor vai usar ele muito. Amém? Obrigado, cara. Então, estamos chegando ao fim do primeiro mês de 2021. E no começo do ano, muitas pessoas, e provavelmente algumas pessoas aqui, pensaram em metas do ano novo para fazer uma mudança na sua vida. Tipo, fazer uma dieta ou mais exercício, melhorar o seu relacionamento com Deus ou alguém perto com você, ou fazer algo para o desenvolvimento da sua carreira. Nos Estados Unidos, as 3 metas mais comuns no começo desse ano foram assim: perder peso, fazer mais exercício e guardar mais dinheiro. Coisas que acho que muitos de nós queremos fazer, né? Mas talvez alguém aqui também tenha essas metas. Mas se eu lhe dissesse para adicionar mais 3 metas para este ano, você pode estar pensando: Courtney, aquela única meta que eu tenho é mais do que suficiente, viu? E se eu lhe dissesse que estas 3 metas são fáceis? Que estas 3 metas são naturais para os cristãos? Se eu lhe dissesse para dar mais, desacelerar ou parar a corrupção e levar cura para os outros. Dar, desacelerar a corrupção e trazer cura. O que você acha? É possível ou impossível? Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Está no Velho Testamento. 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. A palavra de Deus diz assim: alguns homens da cidade, Jericó, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, o profeta: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse Eliseu: põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Na verdade, pessoal, a tradução melhor para tigela em hebraico seria potija de barro. Potija de barro, não uma tigela que você tem na sua cozinha, um grande negócio assim, ó, ok? Só para nós imaginar. Vamos continuar. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então a situação da cidade é boa, mas tem um problema: a água não é boa. E porque a água não é boa, a vegetação não pode produzir. Então o profeta Eliseu dá as instruções para colocar sal numa botija de barro. Os homens trouxeram, Eliseu jogou o sal na nascente da água e pelo poder de Deus a água foi purificada. Então vamos agora examinar o texto. Olha comigo no versículo 20. Eliseu disse: põe um sal numa tigela nova. A tigela nunca tinha sido usada antes, foi nova.
Nunca tinha mancha de vinho ou terra. Nunca tinha sido quebrada, lascada ou rachada. Deus queria usar alguma coisa puro, alguma coisa sem falha. Mas a tigela nova está representando alguém. A tigela nova representa Jesus. Assim como a tigela nova não tinha mancha, Jesus também não tinha falha nem mancha na vida dele. Jesus foi perfeito em tudo que ele fez. Assim como a tigela nova foi usada por Deus para purificar as impurezas da água, em 2 Reis capítulo 2, Jesus foi usado por Deus para purificar as impurezas dos nossos pecados. Você conhece Jesus, a tigela nova? Ele é cheio de misericórdia e graça para purificar cada impureza, cada falha, cada erro da sua vida. Em 2 Reis 2, a cidade estava como uma boa situação, mas a água da cidade era tão ruim que a terra era improdutiva. A sua vida está como essa cidade? Talvez você esteja como uma boa situação essa noite, mas a água da sua fonte não é boa. Está cheia de impurezas, de orgulho, calúnia, imoralidade sexual, ganância e muito mais. Conhece Jesus, a tigela nova, que pode lhe purificar de todos os seus pecados. Uma vida que não produz fruto pode se transformar em uma nova vida, purificada e restaurada. Então vamos voltar ao texto. O que está dentro desta tigela nova? O versículo 20 diz: ponham sal na tigela nova. Por que sal? Sal é muito interessante. Sal é a única pedra que nós comemos. Graças a Deus por isso. O sal era muito precioso para as civilizações antigas. Para os romanos, sal era como ouro, na verdade. A nossa palavra salário, fica comigo, a palavra salário vem da palavra salarium, no latim. E a palavra salarium é uma combinação de duas palavras no latim. Salis, que significa sal, e pecuniarum, que significa dinheiro. Literalmente, salário, significa dinheiro de sal. Por quê? Porque os soldados romanos eram pagos em sal. Então você pode ir para seu chefe amanhã e falar: cara, eu não recebi meu salário. Que é isso, mano? Você já recebeu no banco. Não meu dinheiro, meu sal. Eu não recebi meu sal, ok? Pode falar para ele. Ele vai pensar: você está louco. Hoje em dia, sal tem muitos benefícios para nós. E como o sal tem muitos benefícios, a igreja também pode ser um benefício ao mundo. Primeiro benefício: sal dá sabor. Sal dá sabor. Carne, arroz, estrogonofe, salada, comida típica no Brasil, né? Agora imaginar comer esses pratos sem sal. Imediatamente depois da primeira garfada, você iria pensar ou falar em alta voz: essa comida precisa de sal. Sal dá sabor. A comida é mais gostosa com sal. Quando saímos dessas portas da nossa igreja e entramos no mundo secular, o primeiro pensamento deveria ser: esse mundo precisa de sal. Esse mundo precisa de Jesus. Precisa a influência de Cristo nas vidas dos cristãos. Como sal dá sabor à comida,
cristãos dão sabor para o mundo perdido, pois vocês são o sal da terra. Nós somos a sal da terra. As pessoas desse mundo pensam que eles têm uma vida ótima e saborosa no estilo de vida deles. Mas a verdade é que a vida deles são sem graça e desfavorável. Assim como você coloca sal na sua comida para melhorar a sua refeição, Deus deseja colocar você, o sal da terra, na vida dos outros para melhorar a vida deles. Sal dá sabor. Segundo, o sal pode conservar. Brasileiros gostam muito de bacalhau. Você gosta de bacalhau? Ok, bacalhau. A primeira vez que eu experimentei bacalhau, a minha esposa Sara falou: olha, seria salgado, viu? Eu falei: tudo bem, eu gosto de comida com sal, sem problemas. Nossa, na primeira garfada, gente, meus olhos ficaram assim, e eu só queria beber água depois cada mordida. Mas por que o bacalhau é tão salgado? Porque o bacalhau é transportado da Europa para o Brasil no sal. Escute o que Nuno Silva, do Clube Vinhos Portugueses, calma gente, eu achei no Google, Clube Vinhos Portugueses, Nuno Silva diz assim, sobre o processo de salga de bacalhau para conservação. É muito interessante. Ele diz assim: o principal objetivo de salga retoma-se a alteração de composição do pescado através da redução do conteúdo em água, de modo a prolongar o período de conservação. Esta diminuição do teor de água é conseguida através de adição de sal ao alimento, processo este conhecido por salmoura. A penetração do sal e a saída de água do alimento demonam-se por processo osmótico. Este processo cessa quando é atingido equilíbrio entre o meio exterior, o sal, e o interior, músculo do peixe, dizendo-se que se estabeleceu o equilíbrio osmótico do processo de salga, o que significa, na prática, o seu fim. Assim, consegue-se obter um alimento estável, microbiológica e bioquimicamente durante vários meses ou até mesmo anos, quando cumpridas as condições corretas de conservação. Percebe isso comigo? Se o sal pode prolongar o período de conservação, isso também significa que o sal desacelera o processo da água dentro do peixe de corromper o alimento. Se o sal não fosse colocado para conservar, ninguém no Brasil vai aproveitar o peixe. Você está entendendo? O sal pode conservar e assim o sal desacelera a corrupção. Tem muita corrupção no nosso país. Mas eu não quero falar, não estou dizendo sobre corrupção que nós assistimos nas notícias toda semana, todo dia, eu acho. Estou falando sobre a corrupção do pecado, causado pelo nosso inimigo, Satanás. E essa corrupção pode destruir a sua vida. Sem esperança e cheio de mentiras, o mundo trata dos seus feridos com drogas, alcoolismo, luxo, pornografia e atos de prazer próprio de todo o tipo. Igreja, nós somos o sal da terra. Deus nos deu colegas, amigos, parentes, alunos e chefes perdidos. E como sal, nós podemos ter um efeito de
conservação na vida deles. Podemos desacelerar a corrupção desse mundo sendo as mãos e as pés do Cristo, orando por e com as pessoas perdidas que nós conhecemos, servindo às necessidades dos nossos próximos, fazendo-os discípulos que seguirão a Jesus. E essas pessoas devem ver e observar que você e eu estamos verdadeiramente o sal da terra. Não somente quando tudo está bem, mas também e especialmente quando tudo na minha vida, na sua vida está horrível. A presença de cristãos, seguidores de Cristo, os filhos de Deus, a presença da igreja nesse mundo desacelera a corrupção e o apodrecimento da nossa sociedade. A influência de bondade, a influência de virtude, a influência de humildade, a influência de altruísmo, a influência de amabilidade, a influência de compaixão, a influência de misericórdia, a influência de amor, a influência de piedade e a influência de mansidão restringe a corrupção. Imagine um trabalhador em um porto em Noruega, exausto de um dia cansativo. Ele esqueceu de tratar uma caixa de peixe com sal. No próximo dia, a empresa dele, pensando que fulano cumpriu com a sua responsabilidade, manda todas as caixas de peixe ao porto para serem transportadas ao Brasil pelo navio. Sem tratamento de sal, o peixe começou a apodrecer no caminho. Logo depois, o peixe começou a ter um cheiro terrível, atraiu moscas, e depois das moscas vieram as larvas. Quando o peixe chegou no porto de Santos, os trabalhadores falaram: esse caixa de peixe precisava de sal para conservar, porque ninguém colocou, porque não tinha sal em volta do peixe. Porque não tinha sal, o peixe está podre agora. Agora joga o peixe no mar, pois ninguém vai querer ele. A corrupção do pecado tem um efeito terrível no mundo. Na minha vida, pode ser na sua vida também. Nas vidas dos outros. Mas nós somos o sal da terra. Precisamos orar, servir e falar sobre Jesus para nossos próximos, para desacelerar o processo da corrupção da Satanás nesse mundo. Sal dá sabor, sal pode conservar e 3, sal pode trazer cura. Eu lembro de uma vez eu fui para a praia com a minha família, numa férias. E naquela época eu tinha um tipo de alergia cutânea na minha pele. Mas uma semana depois a gente voltou para casa, depois na praia, e sem remédio a alergia tinha ido embora. Puxa, foi um milagre. Que isso? O sal do oceano curou o meu alergia. Talvez já aconteceu com vocês. Você tinha algo na sua pele, depois uma semana na praia, desapareceu. Quando os cantores também estão doentes e com problemas de voz ou garganta, às vezes eles fazem gargarejo com água e sal. Por quê? Porque sal tem um poder purificador. Entre as nações de Jordão e Israel, hoje, existe um mar pequeno que hoje é chamado o Mar Morto. O Mar Morto
Não parece um mar gostoso que a gente quer passear, férias, né? Um mar morto. Vamos para o mar morto. Ok, mar morto. Mas na verdade o mar morto é bonito. Existem praias, resorts, restaurantes, lugares de lazer na costa desse mar. Mas a razão do nome é por causa do sal. Olha só. Vá para o litoral do São Paulo e faz uma medição do sal no Oceano Atlântico. E a concentração do sal será mais ou menos 3,5%. 3,5%. Mas no Mar Morto, a concentração do sal flutua em torno de 31,5%. Alguém aqui já engoliu a água na praia? Eu sim. É muito salgado, né? Essa água tinha uma salinidade de 3,5%. E agora imagina engolir água com salinidade de 31,5%. Você vai querer morrer no Mar Morto. O Mar Morto é muito salgado. Há lugares na costa do Mar Morto onde tem colinas de sal, grandes colinas de sal. Se alguém entra no Mar Morto, mesmo que essa pessoa seja bem pesada, mesmo que essa pessoa não saiba de nadar, essa pessoa vai boiar no mar. Que legal, né? Completamente, por causa da concentração alta de sal. E por causa da concentração de sal no Mar Morto, o mar tem uma lama que é cheia de sal, cheia de magnésio, e a água do Mar Morto e essa combinação poderosa de lama atraem pessoas com diversos problemas de pele para serem tratadas e curadas por causa do sal. Sal pode curar. Igreja, vocês são o sal da terra. Bom, eu não quero dizer que cada pessoa aqui precisamos sair, vai para o hospital e curar essa pessoa. Não estou falando isso. Olha comigo, 2 Reis 2, versículo 21. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Note duas coisas. Primeiro, Eliseu não purificou a água. Não foi Eliseu. Eliseu simplesmente obedeceu à ordem do Senhor para jogar esse sal na água. Então quem purificou a água em 2 Reis capítulo 2 foi Deus. Deus purificou a água. Igreja, é Deus quem nos manda e que Deus seja louvado por isso. Que Ele quer usar a gente na missão dEle, como Ele usou Eliseu. E como? Ele joga o povo dEle, o sal da terra, nas comunidades, nas escolas, nas empresas, nas casas, onde o sal da terra está em falta, para purificar as águas. Segundo, note também que o sal é inútil sem o poder de Deus. Pegue uma tigela, coloque sal, vai para o rio Tietê e joga o sal no rio Tietê, e o que vai acontecer? Nada. Menos que pessoas passando vão pensar que você está louco. Essa pessoa está jogando sal no rio Tietê, o que é isso? Por que nada vai acontecer? Porque o sal não é suficiente para purificar as águas. Não foi o sal. Poderia ser pepino, outra água. Pode ser cabelo da cabeça de Eliseu. Pode ser qualquer outra coisa. Mas Deus escolheu sal. Uma tigela nova com sal também não era o suficiente. Não foi sobre a tigela. Precisava o quê? Do poder de Deus. Foi Deus que purificou essas águas. Ele poderia purificar essas águas sem nada, só para falar.
está purificada. Da mesma forma, eu não sou suficiente para purificar a vida de ninguém. Preciso do poder do Espírito Santo para purificar as pessoas dos outros. Eu posso compartilhar a minha fé até perder a voz, mas se o Espírito Santo não está mexendo nos corações das outras pessoas que estão ouvindo as minhas palavras, nada vai acontecer. O nosso trabalho, as nossas obras, sem Deus, são inúteis. E quando estamos presentes com pessoas perdidas e sabemos que precisamos da presença de Deus e o poder do Espírito Santo, Deus diz: agora, abre a sua boca, fala as minhas palavras, fale sobre as minhas misericórdias para essa pessoa. O seu amigo que está usando drogas, a sua colega no meio de um divórcio, o seu aluno desencorajado com as circunstâncias de hoje, precisa de ouvir a palavra de Deus diretamente da sua boca, da minha boca também. Romanos 10, versículo 17 diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Seus próximos não precisam de vir para nosso culto e ouvir as palavras de pastor Mateus, nem das minhas. Você, irmão, você, irmã, sim, você mesmo é capaz de falar sobre as misericórdias de Deus para aqueles em volta de você. Por isso é importante de ler, estudar e meditar na palavra de Deus sozinho, na sua casa, no seu carro, no intervalo no trabalho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Como você vai ficar preparado se você nunca lê a palavra de Deus? Finalmente, as ações de Deus têm um efeito duradouro. Olha nos versículos 21 e 22 comigo, segundo Reis. Diz assim: ele foi à nascente, jogou a água ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Por que Deus purificou as águas em Jericó, mas ninguém morreria por conta da água e terra não seria mais improdutiva? Em vez disso, a terra seria produtiva. Frutas, legumes, grãos, tudo iria crescer normalmente. Amados, quando Deus mexe no seu coração, é para seu bem. É para o bem dos outros. Uma cidade inteira de Jericó beneficiou com a obediência de Eliseu. Também quero que vocês percebam que o que Deus faz dura para sempre. Não é para só amanhã, dura para sempre. Eclesiastes 3, versículo 14 diz: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temem. Igreja, quando o Espírito Santo nos chama para fazer ou falar alguma coisa, precisamos fazer, precisamos falar. O que Deus faz permanecerá para sempre. E Deus deseja usar a gente no processo. Eu já falei algumas vezes essa noite, mas vamos abrir juntos em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13.
Jesus está falando aqui, e Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olhe comigo nas primeiras duas palavras naquele versículo. Vocês são. Para quem Jesus está falando aqui? Para seus discípulos. Mas a palavra dele não foi somente para eles naquele dia, também é para nós hoje. Qualquer pessoa que já é um discípulo de Cristo hoje, essa palavra é para você também. Você é o sal da terra. Ele fala, vocês são. Jesus não disse, vocês vão desenvolver. Ele não disse, vocês precisam ser. Ele disse, vocês são o sal da terra. Vamos continuar. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu acho, na minha opinião, esse versículo pode ser confuso, pode ser difícil para entender o que significa. Porque talvez você está pensando, questionando a si mesmo, este versículo está dizendo que eu posso perder a minha salvação? Que eu vou perder a minha salvação, que ser julgado por Deus? Este versículo está dizendo isso? Não. Este versículo não está falando isso. Mateus 5:13 não diz que o seguidor de Cristo pode perder a salvação. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A sua salvação em Cristo dura para quanto? Para sempre. Para sempre. Então, o que significa a segunda parte de Mateus 5:13? Jesus diz, vocês são o sal da terra. Sal tem propriedades científicas e específicas. Minerais específicos que dão sabor, que servem para conservar, para curar. Mas sem estes minerais, estas características, o sal não é mais sal, é uma outra coisa. Agora, é uma pedra, é inútil. Você pode colocar um outro minério dentro do sal, mas não é um pedaço de sal. Pode ser muito boa, saudável, mas não é sal mais. Assim, cristãos têm características específicas que não podem ser trocadas ou substituídas. Eu mencionei algumas dessas características antes, essa noite. Então, você é o sal da terra ou você não é o sal da terra? Examine a sua vida. Você é o sal da terra? Ou você está fingindo? Nós somos o sal da terra. Deus nos chama para sermos uma tigela de sal numa cidade com água ruim, como em 2 Reis 2. Antes eu falei que o cristão deve lembrar que o mundo está em falta de sal da terra. Está faltando Jesus mais e mais. Se não me acredita, só liga a televisão, as notícias, você vai acreditar. Está em falta de sal da terra. E é a nossa responsabilidade trazer o sabor de Cristo para os nossos próximos. Rapidamente, eu quero te dar 2 formas que a Bíblia nos deu para sermos sal todo dia.
primeiro, no seu falar. No seu falar. Se você quer, pode abrir, anotar, só escutar. Colossenses 4, versículo 6, diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A nossa maneira de falar deve ser diferente do que o resto do mundo. Dar uma palavra carinhoso, pedir a oportunidade de falar, de orar com alguém, encorajar alguém que está estressado. Tudo isso e muito mais são formas de temperar o seu falar com sal. Eu já falei com vocês sobre a minha carreira. Eu sou professor de inglês numa escola aqui no São Paulo. E no fim de todo ano, eu levo meus alunos para algum lugar, a gente toma café, a gente fala sobre o ano letivo, sobre como foi, né? Porque eu quero desenvolver, eu quero melhorar as minhas aulas para os próximos. A gente fala sobre as coisas boas, as coisas ruins, as coisas terríveis. Mas no ano passado eu não tive a oportunidade de fazer isso. Então mandei um questionário virtual aos meus alunos. E em resposta de uma pergunta sobre as minhas aulas, um aluno escreveu isso: o Courtney também me ajudou pessoalmente a me conectar com Deus. Não fui muito fiel, nem acreditei em nada. Orar em sala de aula e ouvir o que o Courtney tinha a dizer e nos ensinar me fez refletir muito e me conectar comigo mesmo. Entendo verdadeiramente as minhas crenças. Eu fiquei muito emocionado quando eu li isso. O questionário foi anônimo, então eu não sei qual dos meus alunos falaram isso. Eu quero saber, mas eu não sei. Mas Deus usou isso para confirmar no meu coração. É isso, Courtney. É assim que eu quero, continuar assim. Igreja, não subestime o impacto de suas palavras. Deixe que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Segundo, no seu louvor. Isso é muito interessante. Abre comigo rapidamente. Essa é a última coisa, eu prometo. Levítico 2, no Velho Testamento. Levítico 2. Está lá no começo da Bíblia. Levítico 2, versículo 13. Deus está dando instruções sobre como deverão ser os sacrifícios. E olha o que Deus manda aqui em Levítico 2:13. Essa semana foi a primeira vez que eu li isso, ou percebi isso. Diz assim, Deus está falando para o povo de Israel: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Deus diz sobre usar sal 3 vezes. Temperem com sal. Não esquece de usar sal na aliança de Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Temperem com sal. Isso me faz rir. Não porque isso está engraçado, porque isso me lembra sobre um programa na GNT. E era um dia que eu estava assistindo uma competição de comida na GNT. E Carmen Virginia, vocês conhecem Carmen Virginia? A GNT é uma chefe pernambucana. E ela era uma das 3 juízes nesse dia. E
Foi um cara, ele apresentou o seu prato. Eu lembro que nenhum participante tinha colocado sal ou não tinha colocado o suficiente. E depois que ela, Carmen Virginia, experimentou os pratos, ela estava reclamando. Gente, nenhum desses caras sabem como usar o sal? O que é isso? E ela fez assim com suas mãos, como segurar o moedor de sal. E ela falou assim: só precisa 1, 2, 3, pronto. Assim, ó. A Carmen Virginia, ela gosta de sal. 3 vezes. Colocar sal. Mais 2. Mas Deus mandou. Precisa pôr sal em todas as suas ofertas de cereal. O que você quer dizer, Courtney? Precisamos fazer ofertas com sal agora? Não. Por favor, não coloque sal na caixa de ofertas, ok? Escute o que o teólogo Charles Spurgeon diz sobre a ordem de Deus aos hebreus para usar sal nas ofertas. Isso aplica para nós hoje. Ele diz assim: aquele que pensa nos méritos de suas próprias boas obras despreza o mérito da obra consumada de Cristo. Ele está oferecendo a Deus o que não tem sal e não pode ser recebido. Incluir sal numa oferta na época de Moisés era um detalhe minúsculo, bem pequeno, mas Deus mandou. Eu acredito que tinham algumas pessoas que pensaram naquele dia, naqueles dias, naquela época: hoje eu não vou dar o sal. É precioso e caro. A situação em casa está difícil, viu? Em vez disso, eu vou vender no mercado. Ou talvez alguém falou: o sal está acabando. É melhor que a gente não usar por enquanto. É só um detalhe. Deus não vai perceber, não. Amados, Deus nunca precisava de sal. Não foi sobre a sal. Ele queria os corações dos hebreus. E hoje Deus quer o seu coração. Você está fazendo obra após obra para receber o amor e perdão de Deus? Para com isso. Deus não quer as suas obras. Ele quer o seu coração. Nesse momento, a Sara está vindo para tocar um pouquinho. Eu quero falar para nossos voluntários da banda, do CB Kids, as pessoas que recebem a gente quando chegamos, pessoas de som e slides, todos. A oferta do seu tempo para liderar a igreja nos tempos de louvor é boa. Ensinar as nossas crianças é bom. Servir a igreja com tecnologia é bom também. Receber as pessoas com carinho é bom. É bom e agradecemos muito o seu serviço nos domingos. E na segunda-feira, amanhã, vai ter o sal? Tem sal na sua vida? Você será o sal? Está se lembrando de Deus nos outros aspectos na sua vida? Ou somente nos domingos? Coloque o sal. Não esquece o sal. Adiciona mais sal. O nosso mundo está em falta do sal da terra. Vocês são o sal da terra. Nos domingos, de segunda a sexta, nos sábados também, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, mesmo virtualmente, vocês
nós somos o sal da terra. Então vá, dá o sabor de Cristo fora dessa igreja. Desacelera a corrupção do pecado do mundo e leva a cura de salvação para os outros. Salvação não depende de você, viu? Você não pode salvar ninguém. Salvação é de Deus. E só Deus pode salvar. Não é das obras, é de fé, é de graça, misericórdia de Deus. E se você não é o sal de terra essa noite, Deus com certeza está querendo que você tornar sal para dar sabor na sua empresa, para desacelerar a corrupção nas vidas das outras pessoas. Coloque o sal. Feche os olhos comigo. Deus, você, seu filho Jesus diz: vocês são o sal da terra. Perdoe a gente, Senhor, porque às vezes a gente esquece isso. A gente esquece que somos sal. Esquecemos de orar com nossos colegas. Esquecemos de dar palavras, carinhos para os outros. Esquecemos de ser as mãos e os pés de Cristo. Então essa noite, Senhor, faz uma obra em nossos corações. Que nós seremos o sal todo dia. Que podemos dar o sabor. Que podemos falar as riquezas das suas misericórdias. Que podemos trazer a cura, a salvação de Deus para os outros. Que o reino de Deus vai crescer e crescer e crescer ainda mais, porque estávamos sal nas vidas dos outros. Igreja, somos sal numa tigela nova. Somos dentro de Cristo, somos único como Ele. Ele está querendo fazer alguma coisa na sua vida. Está falando com você essa noite. Fala com essa pessoa no seu trabalho. Vai para aquela pessoa, sua escola. Ele te dá uma oportunidade, com certeza. Mas como Eliseu foi obediente, você também precisa ser obediente. Como o mandamento do Senhor, vá. Fala. Trazer cura. Dar sabor na vida daquela e outra. Fala com ele um pouquinho. Talvez você saiba essa noite, você não é o sal da terra. Você não é um cristão aqui no prédio, assistindo em casa. Quero te convidar. Sim, essa noite mesmo, você pode tornar o sal da terra. Você pode saber como
que é a graça e as misericórdias de Deus. Talvez você tenha uma pergunta, mais uma dúvida sobre como eu tornar um cristão, como eu posso ser sal da terra. Fala conosco. Ali na sua casa, manda mensagem pelo Instagram, Facebook, nossos canais aí. Ou aqui, se você está conosco essa noite presencialmente, fala conosco, com Carol, com eu, com Pedro. Por favor, não deixe esse lugar sem confirmação no seu coração que você pertence a Jesus. Talvez amanhã não vai ter uma amanhã na sua vida. A minha vida pode acabar essa noite. Mas agora você tem esse momento de entregar a sua própria vida para Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor vai ajudar os nossos membros da nossa igreja, nossa comunidade, serem sal nas comunidades, nas empresas, nas escolas, nas casas, de segunda ao sábado, de domingo, que eles vão dar sabor, trazer cura, que o Senhor vai usar eles bastante, e que as vidas dos outros serem diferentes, restauradas, curadas do pecado por causa deles. Eu peço tudo isso em nome do Senhor Jesus, o Filho do único Deus. Amém.